Olá, amigos, boa noite. Chegando aqui para os nossos encontros semanais do Conexão Namaskar. Segundas, quartas e sextas, 21 horas, aqui no nosso Instagram. A música que nos embala é dos nossos amigos Gandharvas Mantras. Você pode escutar os mantras, as músicas deliciosas transcendentais desses amigos no canal deles no YouTube. E também adicione eles aqui no Instagram, né? Que vocês não vão se arrepender, ok? Músicas transcendentais muito gostosas aí pra gente dançar, pra gente. Então tá aqui, ó. Gandharvas Mantras. É a trilha sonora dessa semana do os nossos encontros, as nossas conversas de amigos, entre amigos, para amigos. Não é entrevista, não é... é amizade. É conversa, bate-papo e amizade. Então, escutem esse som gostoso aí dos Gandharvas Mantras. Busquem no YouTube, escutem as músicas e também aqui no Instagram. Só procurar esses nossos queridos amigos que hoje estão sediados em Santa Catarina. Estamos encerrando uma semana bem legal. Na segunda-feira a gente conversou com o Newton Filho e o Zé Rodrigues, falando sobre as aberturas, as reaberturas dos teatros aqui em Porto Alegre. E na quarta-feira conversamos sobre dança com a Ana Aziza e com a Larissa Tielli. Essas conversas vocês podem assistir novamente em nosso canal do YouTube. Só escrever lá no YouTube Luiz Carlos Preto e Namaskar ou pesquisar por Conexão que vocês encontram por lá. Já inscreva-se em nosso canal lá no YouTube. Estamos querendo chegar devagarinho aos primeiros 500 parceiros, companheiros. Queremos chegar aos primeiros 500 inscritos no nosso canal no YouTube. Assim como aqui no Instagram. Nós já estamos em 2050 e poucos, né? Queremos indo chegando aos 2100, 2200 e por aí vai. Então esse é o nosso encontro, nessa sexta-feira, dando um oi para quem passou aqui, só dando uma espiada e foi embora. Beijos em vocês, Sônia, a Belinha, o Luan Frank, o queridão Luan Frank, e as demais pessoas que estão passando, e você que está assistindo a reprise, porque você não quer se comprometer de eu ver o seu nomezinho aqui que você está nos espiando. Um oi para vocês também. Então, novamente, fiquem sabendo que o Namaskar é o nosso encontro, é a nossa conversa entre amigos, para amigos, segundas, quartas e sextas, 21 horas, e a reprise depois vai para o nosso canal do YouTube, Luiz Carlos Preto e Namaskar. Lembrando os amigos que nós temos espetáculos, viu? Temos espetáculos gravados do nosso repertório em alta qualidade no YouTube, mas ele é exclusivo para quem colaborar conosco a partir de R$10 pela chave do link que eu vou escrever aqui, ó. 51984 14, que é o número do nosso celular, 984 146380, que é o número do celular da produção, e também é o nosso WhatsApp. Então, o projeto Um Pix, Um Link, você envia um Pix a partir de R$10 e você recebe um link no seu e-mail que você vai ter um acesso exclusivo
a espetáculos nossos que foram gravados em alta qualidade de som e de imagem no Teatro Dan Higgs. Não é a mesma coisa de a gente estar apresentando ao vivo para vocês, mas mata a saudade, né? E mata também a curiosidade de muitas pessoas que não conseguiram nos assistir e pessoas que querem assistir novamente os espetáculos. E na vantagem de assistir em casa, né? Pode assistir em capítulos, como se fosse uma série, pode assistir de novo. Então lá tem Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, tem a comédia, tem Uma Vovó no Além e tem o humorístico TV. Então, quer assistir um pouco de teatro para matar um pouco a saudade? Então, um Pix, um link. A chave 146380. Você manda o comprovante para essa chave aí, para esse WhatsApp, e a gente manda o link e durante 15 dias você pode assistir quantas vezes quiserem. E também por esse mesmo Pix ali, que é a nossa chave, que é o celular, o número de celular, você pode adquirir o livro Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. Um livro de 135 páginas, psicografado por Elis Dutra, e R$30 já está incluído a postagem, ok? Então são formas que a gente está encontrando aí para driblando a saudade de vocês que não estão podendo nos ver pessoalmente, nem nós podemos tê-los pessoalmente. É uma forma que estamos encontrando aqui. São as lives, são os espetáculos gravados, são os livros, enfim, nos unindo aí para nos manter sempre em contato. Oi, Cris, que saudade de vocês, dos nossos amigos da Ismael. Dá um oi para Carol, que apareceu por aqui também. Saudade de toda essa turma. Luan Frank, depois você me manda o seu e-mail, que eu vou lhe mandar um link para você se assistir naquela maravilhosa espetáculo comédia que você fez uma parceria artística muito legal. Então já dei todos os recados que eu tinha que dar, avisando que semana que vem, na segunda-feira, a convidada vai ser a Maria Paula Correia, que é artista, produtora, e ela vai nos falar sobre a mentoria que ela está desenvolvendo para colaborar com os artistas neste momento de pandemia. Maria Paula, na segunda-feira, nós vamos falar sobre mentoria para como o artista pode inscrever seu projeto, como o artista pode vender o seu trabalho, como sobreviver e viver de arte, mesmo na situação que nós estamos no momento. Então, segunda-feira é uma mentoria aqui, maravilhosa com a Maria Paula para ajudar e colaborar com os artistas. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre fantasmas no teatro. Fantasmas. Então, eu, Juliana e alguns convidados vamos compartilhar com vocês as nossas experiências sobrenaturais no palco. Espíritos que apareceram, portas que bateram, pessoas que sumiram, coisas que mudaram de lugar, enfim, estamos assim recheados de histórias de fantasmas para contar para vocês, né? Fantasmas, né? E na sexta-feira da semana que vem nós vamos falar sobre as gafes, os erros, as coisas mais absurdas que já aconteceram conosco fazendo teatro ao vivo, que é uma delícia, né? Rende livros, rende histórias maravilhosas. Então semana que vem esse é o nosso cardápio. Na segunda-feira vamos dar uma mentoria para os artistas, dar um caminho para eles vender o seu trabalho, né, para não desistir nesse momento, dar alguns caminhos. Na quarta vamos falar de fantasmas e na sexta-feira nós vamos falar das gafes. Oi Carol, oi Hammer, oi Pri Gracês. Pelo menos a gente está se encontrando virtualmente, né? Então estou me chamando a Dani aqui e sempre falando para vocês, né? Tenham paciência se a nossa internet dá um probleminha, tá? Não desistam de nós. Oi? Boa noite.
Boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, Preto? Saudade de todo mundo, né? Pois é, né? Que coisa. Mas, né, ainda bem que nós temos ainda essas redes sociais aí para dar uma forcinha e que em breve a gente vai estar juntinho. Olha que coisa mais linda esse teu quadro lá atrás, hein? Só pode ser Viu? coisas de Prisci, só pode ser Pri coisa de Pri Gracês. Graciela, né? Pri Ah, Gracês Pri, Fotografia. Pri, vamos ter que marcar novamente uma live contigo, porque o teu trabalho de um ano para cá também cresceu um monte. Então temos que voltar aí na segunda temporada, falar com o trabalho da Pri, falar com o trabalho da Carol também, e tantos outros. Oi, Quintaninha, amado. Beijo, saudade de vocês, da nossa Ismael. Acho que logo, logo a gente pode estar junto aí também presencialmente. Mas já vamos assim de cara, Dani, já vamos de cara assim falar. O que te motivou a criar no Instagram, né, essa página ou esse desabafo ou essa prestação de serviço ou esse diário de uma mãe desesperada? O que te motivou a criar o Entre Birras? Boa Ai, noite. Preto, boa noite mais uma vez. É um prazer estar contigo sempre, né? Gostaríamos que fosse nos palcos, mas que bom que temos a internet. Bom, o Entre Birras, ele surgiu no... Tu falou tudo o que eu tinha para dizer, porque assim, a maternidade, apesar de ser linda e maravilhosa, ela é uma trajetória bem solitária, né? E às vezes a gente pensa que só nós passamos por aquilo que estamos passando. E a partir do momento, fazia muito tempo que eu estava querendo, já tinha nome, já tinha vários textos escritos, só que faltava coragem e o tempo para pôr em prática. Aí, o ano passado, função de pandemia, eu estava em casa, eu disse, vou botar no ar isso aí. E aí, criei a página com esse intuito de prestar esse serviço de vários assuntos da maternidade. E sob minha ótica, enquanto educadora, enquanto mãe, né? Enquanto espírita também, enquanto mãe por adoção. E conforme vão surgindo as demandas, a gente vai expondo, né, o que está acontecendo, porque isso ajuda muita gente. O que eu mais recebo na minha página é que, bah, que bom que tu escreveu isso, porque eu achei que era só eu. E não. Então a minha intenção com a página foi realmente essa, assim, mostrar que não somos só nós, estamos todos no mesmo barco, e principalmente, Preto, que é possível e desafiador, mas muito possível nós termos uma criação sem violência, com educação e com respeito por aquelas que estão conosco. Porque, infelizmente, nós viemos de uma geração extremamente violentada em suas infâncias, onde a criança não tinha direito de se expressar, apanhava por qualquer coisa, era violentado física ou psiquicamente. Então, talvez nós sejamos uma primeira geração de pais que estão buscando educar de outra maneira. E é para mostrar isso, assim, que é possível, apesar de todos os perrengues, e não são poucos, é bem possível a gente ter esse novo olhar para as infâncias e para a educação e parentalidade. E na verdade é um quebrar de vários tabus, né? Porque muitos de nós, quando pequenos, nós recebemos uma informação, ou seja, uma educação, e muitas vezes aquilo ali entra em nós como se aquilo ali é a realidade, é isso mesmo e não tem outro jeito. E quem quer que tente quebrar essas regras, né, aí tem muitos que falam, né, que é a geração frouxa, né, que estamos criando Uhum. filhos frouxos, né? Como é que tu confronta aí esse debate, essas opiniões que de repente nós estamos criando geração mimimi? Ai, Preto, escuto isso. Hoje menos, mas escutei muito, assim, frases do tipo: esse guri vai dar na tua cara quando crescer, porque se tu não bater nele agora, tu vai ver o que ele vai virar.
vai virar um marginal, isso aí é criança mal educada. Ouvi muito. Mas o que eu aprendi com a maturidade, que graças a Deus, né, a gente vem desenvolvendo nessa encarnação, é que a gente ensina através do nosso exemplo, tá? Uma das minhas comadres, num momento assim, do Luiz Henrique bem desafiador, ela disse assim pra mim, eu só quero ver, porque isso não dá certo. Isso que tu tá fazendo, tu vai te arrepender. Mas no futuro a gente conversa. Furiosa que eu não tinha batido nele. Que eu não ia bater nele e que eu não batia nele. Aí, um ano se passou e estávamos aqui em casa. E aí essa mesma comadre disse, olha, tenho que tirar o chapéu pra ti. Olha como ele mudou, olha como ele está melhor, olha como tu tá conseguindo conduzir. É porque as pessoas não sabem que é possível. Então elas dizem isso. Então, a minha maneira sempre tento explicar que nós não devemos tratar ninguém com violência. E dou exemplos assim, Preto, ó. No mercado de trabalho, no teu trabalho, sei lá, tu trabalhava numa clínica antes, né? Se uma colega tua fizesse alguma coisa de errado, tu ia explicar. Se ela errasse de novo, tu ia explicar de novo. Se ela errasse de novo, tu ia pegar um chinelo e dar na bunda dela? Não. Quando a gente põe na esfera do adulto, a gente acha um absurdo. Ah, não, mas ele é um adulto. Então, é covardia tu agir com violência com qualquer pessoa, mas com uma criança é muito mais covardia. Porque tu é muito maior, muito mais forte, muito mais capaz em termos de maturação cerebral. Então, eu lido assim, com o tempo. O tempo vem mostrando aqui que o resultado do nosso trabalho. Oi? Não, é que deu um probleminha no meu aqui, mas eu escutei o finalzinho. Muitos falam, né, na questão da teoria é uma coisa e prática é outra. De que forma as tuas teorias colaboraram com a tua proposta de educação e de que forma você teve que aprender a readequá-las na prática? Na prática. Ai, Preto, isso aí. Eu digo, tem um texto, um dos primeiros textos que eu fiz foi que a maternidade é uma chuva de cuspe. Porque tudo que a gente fala, meu filho não vai fazer birra. Filho meu não vai fazer isso. Ah, se fosse o meu filho. Eu tinha essa teoria. E eu até vou gravar um vídeo depois sobre isso, que é o seguinte, eu já fui a mãe perfeita quando eu não tinha filhos. Né? Então a gente tem eu tinha uma teoria lindíssima na minha cabeça, extremamente equivocada, porque até uns 2 anos antes do Luiz Henrique chegar à nossa vida, eu ainda acreditava que a violência dava em alguma coisa. Eu dizia, não sou a favor de espancar, mas uma palmada é bem-vinda. Aí eu comecei a estudar, me preparar para adoção, estudando. O que aconteceu? Eu queria ter 5 filhos antes de ter o primeiro. Aí Deus entendeu que eu queria ter 5 em 1. E me mandou 5 em 1. Então ele me mandou todos os desafios possíveis nessa criança. Que está dormindo, pobre anjo. Fizemos dormir para poder fazer a live. É uma criança maravilhosa, extremamente inteligente, agora afetivo e desafiador. E as teorias são sempre lindas. E a prática, ela se torna... Ó, aqui, até os gatos. A teoria, ela se torna muito difícil porque nós confrontamos duas situações. Nós confrontamos a criança que está conosco, que chegou até nós, aquele espírito imortal que está ali, que mostra tudo que veio para trazer dentro dele, e nós confrontamos as nossas vivências anteriores enquanto criança, que fomos calados, violentados, abusados fisicamente, né, violentados, enfim, e isso é a primeira coisa que grita. Aí as pessoas que olham de fora podem pensar assim, ó, ai, mas não dá vontade, dá vontade de tacar na parede, a vontade existe, mas a gente luta contra nós mesmos, né, é uma luta constante, e a educação, a gente percebe a educação
não pelo comportamento da criança, e sim pelo comportamento do adulto perante o comportamento da criança. Então, tu vê quem é bem educado não é a criança, é o adulto, né? Então, é muito complicado. Essas teorias são, mas elas são muito importantes. Comunicação não violenta, educação não violenta, disciplina positiva, tudo que vier para agregar para o amor, né? Para essa educação com amor, e a gente, eu não escondo ninguém, nem tem como, né? Somos só espírita, e a gente lembra de Jesus, que nos ensinou através do amor. Jesus não pegou um chinelo e deu na gente, né? Quantas encarnações a gente está aí tentando fazer diferente, porque que a nossa criança não pode, né? Ter birra, ter problemas e ser desafiadora. Então é enlouquecedor. Eu digo que é enlouquecedor ser mãe consciente. Ter consciência de responsabilidade de ser pai e mãe é enlouquecedor. Porque ao mesmo tempo que tu quer muito, tu sabe que tem que fazer. Tu assim, só mais um pouquinho, podia dar uma fofadinha? Não pode. Não tá certo. Claro que hoje eu já não. Meu intuito não é mais. O primeiro instinto não é mais de brigar e de bater, porque a gente vai se adequando. Mas o início é complicado. É bem difícil. Sabe que quando tu falou que Deus mandou 5 irmãos, sabe que imagem me veio na cabeça? O bebê, aquele da família Os Incríveis, que tem vários problemas. Exatamente. Vira monstrinho, some, joga raio dos olhos. Pega fogo. Esse, o Zezé, é esse mesmo. Exatamente. Porque isso a gente não sabe, e isso é um trabalho de observação muito grande. A gente, enquanto pai educador, tem que observar e conhecer a nossa criança. Ver o que ele está dizendo com o que ele não disse. Aquele comportamento daquela criança quer dizer alguma coisa. E o que ele quer dizer com aquelas palavras que ele ainda não consegue dizer e não consegue expressar? Né? E é muito difícil. E graças a Deus, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Apesar de a maternidade ser um trabalho solitário, eu tenho uma boa rede de apoio, que eu tenho meus pais, os dindos e os amigos e todo mundo que me dão esse socorro muito grande. Só que no dia a dia, ali no pega pra capar, é eu e o pai dele, né? E é isso que... E agora, faz uma semana, 2, nós tivemos um diagnóstico de autismo dele, que nós já desconfiávamos, né? E só veio reforçar que o Daniel fez uma reflexão e disse, amor, imagina se a gente tivesse dado ouvidos para as pessoas que diziam que a gente tinha que dar nele, que o comportamento que ele apresenta era falta de laço. A culpa que nós não estaríamos carregando hoje, né? Então, o amor, quando a gente age com amor, a gente nunca se arrepende, né? E eu gosto de trazer a realidade e com humor. Porque se a gente não traz humor, a vida da gente vira um horror, né? Então, nos meus vídeos sempre vão ter, os Reels sempre vão ter palhaçada. Porque isso... e passa tão rápido. Eu digo para as mães que me procuram, eu digo, passa rápido. Dá vontade de morrer, mas não morre. Ninguém morre, todo mundo sobrevive, todo mundo fica feliz, depois a gente tem saudade. E, na verdade, uma coisa bem simples, e às vezes a simplicidade é difícil, ou seja, observar o seu filho. Por que ele está reagindo dessa forma? Por que ele está inclinado a fazer X coisa, né? São coisas que o tempo e a paciência também com as coisas que a gente lida no trabalho, na vida pessoal, às vezes nos impede de observar coisas simples, né? Ou seja, observa teu filho. Isso aí até por os casos que nós sabemos que tem de violência na escola, que tem de abuso com as crianças, né? Que muitas vezes a gente está alheio nos nossos problemas, na casa, nas contas, e a gente não observa o que as nossas crianças estão querendo nos dizer, né? Preto, é excelente essa tua colocação, excelente,
E não vai longe, dentro da nossa casa com a internet. Mas, ó, a gente sabe que hoje em dia, tu não ter telas para as crianças é muito, muito difícil. Aqui em casa nós controlamos bastante. A gente tem sorte, porque ele já não gosta muito, né, de TV e coisa. Até agora o vício dele é plantão médico. Adora abrir uma barriga, ele diz que vai abrir barriga, enfim, adora. Então, aí a gente permite, assim. Só que o celular, a gente eu troquei de telefone, deixei o meu velhinho para ele usar e ver vídeo, e nós percebemos que no YouTube Kids tem coisas e comportamentos de crianças completamente equivocados. E a gente não se dá conta, a gente começou a ver, mas ele tá diferente, né? E a gente foi observar isso. O meu é pequeno, mas a gente, se for para os maiores, tem pornografia, tem horrores de coisas que a gente pode evitar se observar a nossa criança e o nosso adolescente, né? E isso é muito importante. E as pessoas que a gente convive também, porque o ambiente que a gente expõe os nossos filhos também fazem toda a diferença. A criança que vive nos bares, a mãe vai em festa, ótima, a mãe tem todo jeito de fazer o que quiser, leva a criança junto. Tá, às vezes não tem, né? São escolhas. A maternidade é escolha, a paternidade é escolha, a paternidade e a maternidade consciente. Né? Então, onde é que tu tá expondo o teu filho? Quais as pessoas que estão convivendo com o teu filho? Ah, mas eu vou me isolar de todo mundo? Não, né? Tu não vai te isolar de todo mundo. Mas tu vai escolher as pessoas que o teu filho vai conviver. Porque a gente é a soma das pessoas que convive, né? Então, tudo isso são proteções, pequenas proteções para a infância. Não é para sempre. As pessoas me dizem, ai, mas aí tu não vai mais fazer tal coisa. Eu digo, um dia eu vou. Ele tem 5 anos, daqui a pouco ele vai ter 18 e sai de casa. Quer dizer, estão saindo com 30, né? Então, ela vai ter 30 anos e vai sair de casa. Então, não é para sempre. Mas o período da infância é um período muito curto. Olha, o meu caçula tá com 16. Ou seja, ó. Né? Passa voando. Dani, quais os livros, os autores, as inspirações, né, da tua capacitação que tu utilizou como ferramenta para esses momentos, né? Porque ainda estamos num processo, né? A missão de uma mãe nunca termina. Nunca termina. Nem depois da morte, né? A gente sabe. Mas, assim, eu fui na base da disciplina positiva. Né? Eu fui pegar Me Fugi Preta, tô enxergando o livro daqui da minha estante e não tô conseguindo lembrar o nome dela. Enfim, eu fui pegar a base da disciplina positiva. Só um pouquinho. Amor, passa uma pra mim? Pega meus livros ali. Os meus livros ali da Elisama. Tem Elisama Santos, que é uma escritora fantástica, que ela escreve sobre educação não violenta, sobre comunicação não violenta. Tem um livro dela que é Por que Gritamos, que ela explica o porquê que a gente perde o controle e grita, né? Por que a gente faz isso? Acho que tá em cima, não tá, amor? Na prateleira de cima aí. E Jesus, o branco. Essa aí, me dá essa aí que eu quero. Era esse que eu queria. Essa aqui, ó. Jenny Nelson. Ui, falta essa mulher. Essa aqui é uma escritora americana que fala sobre a disciplina positiva. E ela foi estudar sobre educação sendo mãe. Né? Então, ela partiu... As escritas dela partiu da vivência dela enquanto mãe. Então, e aqui os da Elisama Santos, e nós temos um também, Educação Não Violenta, e Por que Gritamos, e tem o que está lá, está no quarto, no Daniel não vai achar, que é o da Isa Minatel, que é Criança Sem Limites, né? Então, eu fui me apropriando desses escritores para a infância, que são pais e mães. Porque é fácil, eu descobri que é fácil falar enquanto a gente não tem filho, né? Então, eu fui me apropriar disso. E óbvio, a doutrina. O que nos diz a doutrina espírita em relação à educação. Kardec nos fala. Kardec era um educador, né? Jesus, o nosso grande educador. Então, foi isso que a gente foi
foi se apropriando durante todo esse tempo. Pré-adoção, pós-adoção, e volta e meia a gente volta e dá uma lida, porque é puxado. E no Instagram tem muita gente. No Instagram tem muita gente que fala sobre educação positiva, educação com afetividade e com amor. Na verdade, o legal das redes sociais, né, é que pode se tornar uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, de troca de informações, de ideias, né? Quando as ferramentas são utilizadas para isso, né, só vem a acrescentar, só vem a colaborar. Mas no teu caso, Dani, ainda tem uma preciosidade, né, que é a questão da adoção, ou seja, um desafio maior que você é mãe de uma criança que já vem com informações anteriores e você tem que, ao mesmo tempo que acolher esse serzinho que está chegando, tu tem que começar a identificar o after, quer dizer, o antes dele, né? E nessa questão que tu relata no teu Instagram e desses livros que você nos apresentou, qual é a grande diferença, qual é o maior desafio? Ai, Preto, o que eu acredito que seja o maior desafio é justamente o respeito. É o respeito pela história pretérita dele, né? Que eu tenho sobrinhos que são biológicos, né? E nós percebemos nitidamente a diferença da criança que desde o ventre foi amada, querida e cresceu num ambiente favorável e amoroso, e do meu filho que passou por abrigamento, passou por situação de rua, passou por tantas dores que nós, enquanto adultos, ainda não vamos passar, né? Passou pelo abandono, pelo sofrimento, e é o respeito, é o identificar isso e respeitar essa história dele. E é uma coisa, para nós, sempre foi muito tranquila a questão da adoção, de que ele tem uma história linda por trás, antes de chegar até nós, né? Uma entrega, no caso dele, foi uma história de amor, da maneira que a genitora conseguiu, que foi deixá-lo no hospital. Mas foi a coisa mais linda que ela pôde fazer por ele. Se não fosse isso, ele não estava aqui conosco hoje. E o desafio é esse, é fazer com que ele vá crescendo e entendendo que ele tem uma história que foi sofrida, que ele superou, e que mesmo assim ele foi muito amado, desde sempre. Porque nós esperamos ele há muitos anos, né? Há muitos anos, antes dele nascer, a gente esperava ele. Então, ele vai poder dizer, quando alguém for, sei lá, acho que não fazem mais esse tipo de piada, mas, tu foi adotado. Ele vai poder dizer, eu não fui um acidente. Eu fui escolhido, né? Eu fui desejado. Eu não fui por querer que eu tenho pai e mãe, né? Então, esse é o nosso desafio, é o respeitar a história dele, a origem dele e ensiná-lo a se sentir bem com isso. E entender que ele foi privilegiado 2 vezes, porque teve 2 mães, teve 2 histórias. Eu acho que está terminando, né, Dani? Ui! Desculpa. Uma coisa que acontecia antigamente, eu acho que está terminando, felizmente, né? Que era que as pessoas escondiam, né? Que as crianças eram adotadas, né? Ou seja, tempo isso parecia um crime falar que a criança foi adotada, e parecia assim um segredo, era tratado como um segredo que ninguém podia saber, e que no final mais tempo, menos tempo, era descoberto e causava traumas terríveis, né? Exato, mas eu ouvi isso de uma amiga de longa data, que disse assim,
para de falar que ele é adotado, que ele foi adotado, para de falar isso. E eu digo, mas por quê? Se é verdade, e não tem coisa mais linda do que tu buscar o amor, né? Buscar alguém, amar além da biologia, além da genética, além dos traços físicos, tu amar alguém. Aí, enquanto isso, tem gente que diz também, né? E eu acho super válido. Ah, eu não conseguiria amar uma criança que eu não pari. Ótimo, então não ame. Então não busque essa criança, né? Tá, todo mundo tem direito de amar quem quiser, né? Mas se tu vai buscar adoção, entenda que o desafio é grande, não é impossível, mas é bem grande, porque a gente não sabe o que nos espera, né? O Luiz Henrique agora, imagina, tá com 5 anos, e agora essa semana a gente vê, tem autismo, ok, tá no espectro. Ok, o que vamos fazer com isso aí, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que vamos lidar? E é isso, o grande. E eu acho que, eu também acredito que por vias biológicas também seja assim, porque cada ser é único, né? Preto, tu tem 3 filhos, tu pode me dizer. Tu tem 3 filhos e nenhum é igual ao outro. São seres completamente distintos, com as suas necessidades, e tu tem que te desdobrar e conseguir entender todos eles, né? E acolher nas suas necessidades. É isso. E não tem coisa mais linda do que a gente ver o crescimento deles. Sim, ainda mais quando são irmãos que, mesmo sem querer, acaba acontecendo uma competição entre eles, né? Ah, eu sou o mais inteligente, olha o que eu consegui, olha o que o outro não conseguiu, né? É sempre mesmo, e tem muitos pais que infelizmente influenciam nisso, né? Botam os irmãos a competir, viu, teu irmão já fez tal coisa e tu não fez, né? E uma das coisas lindas que eu lembrei agora foi, claro, os artistas, né? Os relatos dos artistas sempre nos emocionam, né? Um cantor que antes de ser famoso, o irmão mais velho dele era engenheiro, doutor, e deu um perfume caro para a mãe dele, de Dia das Mães, e ele chegou para a mãe dele e disse, mãe, eu não tenho dinheiro, mas eu fiz uma música para ti, sabe? Que amor. Então, gera isso. Mas eu queria te perguntar, a gente sempre está ouvindo os palpites furados, né? Como a gente conversou no início, né? Tu lembra qual o palpite que tu resolveu seguir e viu que era furada? Palpite furado que eu ouvi. Pá, preto, eu ouvi tanta coisa. Que eu não. Ah, eu sei. Foi até um palpite. Foi furado, mas foi embasado. Foi a psicóloga que me disse que eu não poderia deixar o meu filho dormir comigo na minha cama. Que senão ele ia crescer, ele ia ter 18 anos e não ia ter saído da minha cama ainda. Isso me deixou chocada, porque ele, quando chegou, dormia no bercinho dele, e depois, aos poucos, conforme a gente foi tendo mais vínculo, ele veio vindo para minha cama. Só que eu fui uma criança que dormi na cama da minha mãe e do meu pai até os 12, 13 anos. Então eu digo, gente, que hipócrita se eu não deixar essa criança dormir na minha cama. Eu não posso. E aí a gente tentou, assim, repelir, deixar ele fora da cama e tentar criar estratégia. Foi a pior coisa do mundo. Esse guri ficou agressivo, brigava com a gente, nos batia, porque ele não se sentia amado. Ele sentia que estava incomodando. Então, assim, ó, foi um palpite furado. Tipo assim, de vó, avô, assim, a gente escuta, mas não dá... Eu, pelo menos, não dou muita bola, porque tenho certeza das coisas que estou fazendo. Mas foi essa, assim, de não deixar dormir junto, que vai... Ai, vai... Gente, só um pouquinho, né? A cena mais clássica, né, falando entre birras, né, a cena mais clássica que todo o pai vai passar. Não adianta ficar dizendo assim, ai, quando eu tiver filho nunca vai acontecer. Vai. É a famosa birra em supermercado, em loja ou na rua, né? Ah, eu posso contar várias. Várias. A última, que é a última.
A última faz um tempo, acho que um mês atrás. Imagina, ele tá com 5 anos, ele tem 25 quilos e tá com quase 1,5 m, assim, enorme um guri. Mentira, 1,5 m é demais. Ele tem, sei lá, qual é a altura dele, mas ele é gigante, ele bate no meu peito aqui. E aí ele tava muito cansado, a gente pegou ele na escola e tinha que fazer mercado. Pior coisa que tem. Criança com sono, com fome. E aí a gente combinou, meu filho, porque ele não quer mais, ele não cabe mais para sentar no carrinho, tem que ir em 2 carrinhos, vai em um ele sentado e no outro as compras. Filho, tu quer ajudar a mamãe? Pode ajudar a mamãe. Então tu vai empurrando, mas a mamãe vai ficar segurando aqui, para não bater nos outros, né, com o carrinho. Esse guri empacou, que era uma mula, no início da fila do mercado. E aí eu fui tentar acolher, porque ele se jogou no chão e começou a gritar. Aí eu me abaixei, disse, meu filho, olha só, escuta a mamãe. Nisso ele grudou no meu cabelo. Preto, quem via, eu quero essa gravação do mercado, porque deve ter essa gravação. Ele se grudou no meus cabelos, ele berrava e ele se atirava. Deu deixar tudo. Eu disse assim, ó, chega, vambora. Aí ele me olhou com um olho desse tamanho, ele disse, o que foi, mamãe? Disse, chega, tu tá muito cansado, tu não quer vir no mercado. E aí a gente resolveu que não ia mais no mercado com ele depois das 6 da tarde. Né? Mas ele fez sempre. Uma vez no Bourbon, a gente no Bourbon lotado. Ele bebê, toco, 3 anos, eu acho, 2 anos e pouco. Se jogou no meio do caminho e lá ficou atirado. Eu, filho, vamos lá? Não. E ficou atirado. Eu disse, bom, meu amor, então tá, tu não quer ir junto? Eu vou ficar ali esperando no cantinho. Ele se levantou, depois de um tempo, atirado no chão. Que dei uma panqueca e voltou até mim. Mas acontece sempre, em vários momentos. E tudo que tu disse que teu filho não vai fazer, ele faz. E engraçado que a gente sempre se preocupa em ficar incomodado e nunca se preocupa em compreender os porquês, né? Por exemplo, a gente faz um voo de avião de 2 horas. Tem crianças que têm um troço, tem um chilique e nós, os passageiros, a gente fica irritado, a gente pensa, ai meu Deus, né? Mas a gente não entende que aquela criança a gente não sabe conseguiu dormir, a gente não sabe se a criança ela é agitada demais e tem que ficar com o cinto. A mesma coisa em ônibus, né? Locais fechados, né? E sempre tem um motivo, nem que seja lá no supermercado ou na loja. Inclusive a Juliana Preto, que está na audiência, ela já fez muito, uma vez num ônibus. Olha, uma vez num ônibus, eu acho que o pessoal, se eles pudessem, eles me jogavam pela janela. Porque, olha, o que essa menina berrou, praticamente uma viagem inteira de ônibus, né? E a gente tem que compreender, né? E entender os motivos, né? E se entendeu que enjoava muito no ônibus, né? Se sentia muito incomodada até hoje em ônibus. Então, são coisas assim. Mas, Dani, de que forma, né? A gente já até falou um pouquinho sobre, né, sobre o espiritismo, você sendo uma família espírita, né? De que forma o conhecimento da doutrina colaborou contigo no desenvolvimento dessa maternidade? Ai, Preto, foram muitas coisas. Eu acredito que a religiosidade, não interessa qual seja ela, já vai te dar um baita do norte, né? Qualquer religiosidade. E em relação à doutrina espírita, principalmente em saber que não existe família por um acaso, né? Não existe aquela criança que foi parar na minha casa porque por um acaso. Não. Somos espíritos que estamos juntos, que viemos nas condições que viemos, né? No meu caso específico, em que eu sempre quis ser mãe e lutei muito para ter esse filho que lutou para ter uma família, foi por algum motivo. E nenhum motivo é maior do que o amor. Então, quando a coisa estava demais, eu olhava para ele pequenininho e eu dizia para ele: eu não vou desistir de ti
não mais. E eu digo pra ele até hoje, ele, é porque eu não te amo, eu não sou teu amigo. Eu vou te amar para sempre. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Que o amor deve ser a tônica dos nossos encontros, dos nossos movimentos e das nossas atitudes. Também que aquela criança traz consigo muitas informações, muitas coisas a serem resgatadas dessa família. E que só o amor, ele pode curar. Só o amor cura a relação mesmo, né? Cura esse nosso processo. Então, quem acompanhou o nosso início até agora enxerga isso, né? Que essas mudanças. E é muito amor, e muito. Eu gostei que tu botou. Acho que foi tu que botou. Ah, será que a maternidade realmente é padecer no paraíso? Sim, sim, a maternidade é isso. É a gente conseguir doar de si verdadeiramente quando os nossos filhos mais precisam. E entender também, olhar para trás, que os nossos pais fizeram o que puderam. Fizeram o melhor que puderam. Não foi de propósito que eles nos magoaram ou nos violentaram. Foi porque eles podiam, era o que eles conseguiam. E hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Então a doutrina também nos traz isso, né? O perdão das ofensas, o amor ao próximo e a certeza de que não é de hoje esse encontro. Nós não estamos nos vendo pela primeira vez, né? Isso é muito interessante, muito interessante. Sempre quando a gente for, pelo menos é assim que eu penso, né? Que aquele famoso ditado popular é 100%, aquela famosa história que a fruta não cai longe do pé. Então, sempre que alguém critica um adulto, olha como é que ele age, olha como é que ele é assim, eu sempre me pergunto como é que foi a infância dessa criatura. É claro que, né, muitos vêm, tem pais maravilhosos, atenciosos e sei lá, se vamos colocar a espiritualidade no jogo, né? Ele traz informações dele, ele está ali para aprender e para ensinar também, mas parece que não faz parte daquela família, né? E sempre que a gente observar um adulto difícil, complicado, não é o momento dele que é complicado. Lá do início, né? As coisas não bateram legal. Por exemplo, uma criança que teve um registro de um lar dos pais gritando, o registro dele como criança e como adulto, como adolescente, a comunicação dele é a violenta. Não porque ele é mau, mas porque ele aprendeu assim. E muitas vezes, quando ele umas pessoas de fala macia, assim como nós, né, que os espíritas que procuramos, né, essa comunicação pacífica, essa pessoa fica irritada com a gente, ela não se afiniza conosco, né? Enquanto ela não compreender, ela não, nós estamos falando inglês com elas, né? Isso é muito importante. Todos nós somos crianças. Esse tempo eu estava lembrando da primeira oficina que eu fiz contigo e que tinha uma música acho que Fernando Antunes, Saiba, todo mundo foi criança. É isso, todo mundo foi criança. Todos nós fomos e nós trazemos uma criança interna ferida muitas vezes. E a gente precisa entender isso não com dor e com ódio e com raiva, e sim como oportunidade de modificar. E quando a gente olha para aquele adulto que está sendo difícil na nossa vida, ele também foi uma criança. E como é que foi essa criança, né? Como é que ele foi tratado? E a gente, tu disse, veio de uma família boa, mas a gente não está ali naquele núcleo familiar. Porque cada criança tem uma necessidade. Se tem 3 filhos e tu dá o boa noite para os 3 da mesma maneira, tipo, tu vai no quarto, tapa cada um deles e diz boa noite e sai do quarto. Para um deles vai estar excelente a demonstração de carinho. Mas tem outro que vai precisar do beijo,
o outro vai precisar da história, porque cada um tem uma necessidade, cada um sente diferente. Cada um sente diferente. Então, teve uma família maravilhosa e veio e tá pelo avesso. Não, hoje a gente conversava, eu e o Mano conversávamos sobre isso, que nenhuma encarnação é perdida, nenhuma vida é perdida, né? A gente sempre consegue aprender e evoluir e cada vez mais, mas esse olhar pro nosso, voltando, né, pro nosso pequeno, pro nosso adolescente, e sempre a tempo, porque tem gente que diz, mas o meu filho já tem 12, 13, 14, 15, 16 anos. Sempre há tempo de dizer pro teu filho, eu te amo, me desculpa, eu não fui o melhor, eu não fui o que tu precisava, mas eu fui o melhor que eu pude. Não é errado em nenhum momento a gente pedir desculpas para os nossos filhos. Porque aí a gente consegue ser meu filho. Me desculpa, eu errei, era o melhor, mas foi o melhor que eu pude. Vamos começar de novo essa relação? É possível. O Adeilson fala muito disso, dessa reconexão com o nosso filho, né? E ele lida com adolescentes, né? E é muito interessante o olhar no olho do nosso filho e dizer, me desculpa, eu errei, a mamãe não sabe tudo, o papai não sabe tudo, estamos todos aprendendo. Eu acho que se eu chegar nesse nível, tá bem. E uma coisa que eu acho legal é que aos poucos a gente vai quebrando essa hierarquia na família que foi constituída com os nossos antepassados, né? Que parecia uma empresa. Ó, eu sou o chefe, eu sou intocável, eu mando e tu cala a boca, tu é inferior a mim, tu tem que me obedecer. Ao invés de, olha, a única diferença nossa é que eu nasci antes de ti e eu sou teu pai, né? Exato. As coisas que tu tá passando agora, eu já passei. E eu não quero que tu passe os mesmos sufocos que eu, né? E como tu falou, né, a comunicação não violenta, porque muitas vezes se utiliza dessa, e eu, claro, obviamente, que fiz muitas vezes, a gente se utiliza dessa hierarquia, digamos assim, para prevalecer diante deles, né, de, eu sou isso e é aqui, é isso e deu, né? É porque eu quero ir pronto. Mas eu acredito que, nisso que a gente conversou, né, devagarinho a gente está evoluindo, né, a gente, não só os filhos, ai meu Deus, os filhos, ai, me faltou a palavra, os filhos biológicos, né, e os filhos do coração, né, vamos evoluindo devagarinho, né, nesse tratamento, nessa compreensão. Mas, Dani, no período que nós estamos ainda, que é a tal de pandemia, tu teve mais um bom estágio com o Luiz Henrique, né? Conta um pouco para nós das tuas experiências com ele nesses momentos e o que de lições tu tá trazendo esse momento para o futuro da tua maternidade, para o futuro dessa parceria, dessa amizade com o filho. Para mim foi um baque, né? O ter que parar tudo. Porque a gente acaba fazendo 1 milhão de coisas. De novo, gente, eu parto do meu ponto de vista extremamente privilegiado, tá? Que eu tenho um marido, eu tenho emprego, agora não, tô desempregada, mas, né? Tinha um emprego, tenho condições, nunca passei necessidade, é o meu ponto de vista, né? Claro que outras famílias vão dizer outras coisas, mas do meu ponto de vista, eu fazia de tudo, achava que estava indo super bem, mas quando tivemos a pandemia, eu percebi que eu não estava olhando verdadeiramente com tudo que eu poderia olhar para o meu filho. Para meu filho, para minha família, pequeno núcleo familiar. Aí o ano passado paramos tudo, parou escola, parou tudo. Tudo. Eu digo, meu Deus, o que vou fazer com esta criança que é ligada no 220
24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Estava com o contrato suspenso, não estava trabalhando. O pai dele trabalhando no home office, não podia atrapalhar o pai dele, né? E aí nós fomos achar estratégias de atividades para fazer juntos. Aí ensinei a plantar, ensinei a fazer biscoito, ensinei a fazer de tudo. A cozinhar só não mexe no fogão, mas descascalho, cebola, a avó dele ensinou também. Então a gente acabou tendo essas atividades de vida prática mais fortes. Ele toma banho sozinho, coisas que se ele estivesse ainda naquele ritmo louco, eu, por estar sempre com pressa, não ia ter ensinado ele a fazer. Né? A gente não, porque a gente acaba com pressa, por estar com muita pressa, faz pela criança coisa que não precisa fazer. Tipo, ele pode comer a comida dele sozinho, no tempo dele. Então foram essas coisas, assim, de olhar para dentro da gente, para nossa família. Olhar com os olhos de ver, assim, de enxergar o meu defeito, né? Eu grito, tu falou, fala mansa. Não, eu grito horrores, eu falo muito alto, né? E o guri, consequentemente, fala muito alto também. Então, foi isso que eu consegui enxergar para ele e ver o que eu tinha de errado. Porque o comportamento dele diz muito sobre mim e sobre o pai dele, né? Que eu ponho o pai dele na jogada também, né? Então a gente foi isso assim, e nesse 1 ano e pouco foi isso que a gente descobriu, que existem coisas muito importantes, mas qual é a minha prioridade? Prioridade não tem plural, prioridade é singular. A minha prioridade hoje é o Luiz Henrique. Então, tentei trabalhar de novo na rua, não consegui, agora muito menos. Estou começando um empreendimento, daqui a pouco teremos novidades, se Deus quiser, em relação a isso. Para quê? Para eu poder dar todo o suporte para ele, de tempo. De novo, é o meu ponto de vista privilegiado de poder estar em casa fazendo isso. Tem mães que não podem, mas eu, enquanto eu puder estar em casa e prestar esse serviço, esse trabalheira toda que é ser mãe em tempo integral, ele vai para a escola, faz as terapias dele, faz tudo o que tem que fazer, mas é comigo do lado. Eu não vou terceirizar isso, entende, Preto? Porque eu pedi para isso, eu pedi tudo isso antes de reencarnar e depois de reencarnar, foi isso que eu quis, né? Foi o meu planejamento foi esse, né? Estou estudando, tá tudo certo, mas o meu filho é a minha prioridade. Então, com essa pandemia, eu consegui olhar e dizer: qual é a minha prioridade? Ao meu filho. Hoje é o meu. Quanto mulher que não sei o que, não sei o que. Tem tempo. Sabe? Tudo tem tempo. Tudo tem seu tempo. Não deixo de fazer minhas coisas, não deixo de tirar minhas fotos, não deixo de postar minhas bobagens, mas a minha prioridade é o meu filho. Né? Depois que as coisas voltarem ao normal, estaremos em atividades, mas respeitando esse nosso tempo. Né? Tá acordando. Eu falo alto, eu falei. O que o pessoal encontra no teu Instagram? Já fazendo um comercial do teu Instagram. Não, ali vai encontrar a nossa vivência diária, né? Muita coisa nossa. Tenho que postar mais stories, mas a vida é corrida e as melhores coisas eu não consigo filmar, porque ele é maravilhoso, ele fala as coisas maravilhosas. E dicas práticas, mais assim, agora estou estudando essa função do autismo também, que eu não conhecia muito, conhecia, mas não muito. Então eu busco trazer essas informações da nossa vivência, como a gente consegue fazer a vida da gente mais fácil, né? Mais tranquila, porque é escolher as batalhas que a gente luta, né? E o nosso dia a dia, assim, nosso dia a dia. O Luiz Henrique, muito TBT, que ele é muito fofinho, então as coisas de bebê são muito legais. A minha questão com a adoção, a questão agora com outras especialidades, né? Terapia ocupacional, terapeuta, psiquiatra, neurologista. Eu estou montando um cronograma de postagens sobre isso, para como a gente identifica, né? Quando a gente observa o nosso filho e identifica que tem alguma coisa que não está muito fechadinho, muito redondinho. Então, são essas coisas que a gente vai encontrar na minha página. E humor. Porque os meus videozinhos são todos de humor. De surtar, mas não surta. A gente faz isso justamente para não enlouquecer.
chorar tu vai no cantinho, mas depois, né, segue o baile. Depois segue o baile, exatamente. E é isso, assim, Preto, a maternidade, ela é isso. Quando a gente tem responsabilidade, são essas escolhas. Tudo na vida é escolha, né? A gente escolheu o quê? Né? O que que a gente vai querer? E eu sou mãe de um menino. Que menino eu tô deixando pro mundo? Que homem que eu vou deixar pro mundo? Né? Um menino responsável, afetivo, ou vai ser um troglodita, um macho escroto, o quê? Né? Então é isso também que a gente tem que pensar, que não é só o agora. Cantando por essa criança ser maravilhosa. Ou não, também, porque a gente dá as ferramentas. O que ele vai fazer daquilo que a gente deu para ele, o problema também já não está mais tão nas nossas mãos. Mas a gente tem certeza que se a gente faz uma boa semeadura, o plantio vem certo. Se Deus quiser, Senhor. A gente nunca vai fazer nada 100%, mas só o fato da gente, além de amar, que é algo que está no pacote, a gente se informar, compreender, observar, e depois chega um determinado momento, né, que você vai ver, olha, eles vão determinar agora o caminho deles, mas você, claro que o pai e a mãe sempre vão se cobrar, qualquer coisinha vai cobrar, mas pelo menos a gente vai saber, olha, eu fiz o que pude, né, e Exato. muitas vezes, Dani, a minha mãe sempre fala assim, ó, Preto, tu tem que erguer as mãos ao céu, agradecer a Deus pelos teus filhos. Aí eu digo, eu faço isso, mas eu também, né? Eu e a mãe deles, é claro, né? Nós fizemos a nossa parte. Da melhor forma possível que a gente pôde e que a gente pode. Porque a educação, a influência, eles vão estar sempre ligados no que a gente está fazendo, no que a gente está pensando. Então, a gente, infelizmente, eu tenho até medo, Dani. O tiozinho já está chegando aos 50, mas eu já encerrei a fábrica, não quero mais encanto. Já tá bom assim, deu. A trilogia já está completa, de repente o quarto filme não vai ficar legal. Já contribuiu bastante para o planeta. Preta, é isso aí. Eu digo assim, ó, sim, a escola ajuda, a terapia ajuda, mas o meu mérito eu não tiro, porque é uma batalha, né? É uma batalha educar bem, ser exemplo é muito importante e é muito trabalhoso. Eu também não sei, não vou ter o segundo, Preto. Eu ia ter, não vou ter o segundo, tá bom. Se eu criar bem esse aqui, já estaremos numa vitória. Se a coisa, tá, eu sou jovem aí, teoricamente, né? Cringe, mas jovem ainda. Penso que se a coisa financeira melhorar, talvez a gente tenha outro. Eu gostaria de ter, mas sei que hoje, na situação que nós vivemos, não tem condições. Financeira, psicológica já tá ok. Agora, o financeiro não dá para ter outro filho. E não, obrigada. Vou enlouquecer. Por enquanto, tem que aprender a lidar com todos os poderes do Zezé, para Do depois Zezé. aumentar o time de super-heróis. Não, e dizem que o segundo é pior. E eu digo, meu Deus, como assim? O segundo é o pior, então eu não quero mesmo. A Sula sempre vai ser o mais complicado. Sempre. Ai, meu Deus. Então, realmente não está na minha. Se estava, ó, meu querido filho ou filha, venha como neto que a gente te acolhe. Agora, como filho, acho que não vai rolar. Dani, adorei conversar, matar um pouco a saudade das nossas conversas pelos camarins da vida, pelas vans da vida, trocando ideias, trocando informações. Já faz um tempo aí que a gente se conhece, graças ao Lume e outras atividades.
Então, te agradeço aí. Tem alguma coisa que tu gostaria de ter falado e eu não te perguntei? Ou é isso? Bom, não, é só reforçar. É difícil, mas não é impossível. E errar, todo mundo vai errar. A gente vai mais errar do que acertar nesse caminho. E o que importa é a gente se apropriar de todos os instrumentos possíveis para a gente fazer o melhor da nossa maternidade, da nossa paternidade. Sermos conscientes e responsáveis conosco e com aquele que está sob o nosso cuidado, né? Esses dias eu postei um vídeo sobre o segundo filho e tal, e disse, se cuidem, e é isso mesmo. Quem não quer ter filhos, quem não quer essa responsabilidade para si, busque todos os meios possíveis e imagináveis para não tê-los. Porque depois de tê-los, aí é contigo, né? E deixar de novo, ó, livrinhos, porque gritamos, educação não violenta, disciplina positiva, Jane Nelson, Elisama Santos, tem Psimama, tem tanta gente boa aí nessa internet que fala sobre isso. Então, hoje nós não podemos errar com a culpa, com a desculpa de que não sabíamos, né? Temos a informação ao nosso alcance. E foi um prazer enorme estar contigo de novo e falar sobre, que eu ficaria horas falando sobre maternidade, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, né? E vão ali no meu perfil, curtir a minha página no Instagram, que tá tão pequenininha, mas que é tão importante. Vamos lá, e que a gente aprenda cada vez mais. Cada família, cada mãe tem a sua história, tem a sua limitação, né? E que a gente aprenda a criticar menos o nosso próximo, as mães, os pais, as famílias que a gente não sabe o que se passa, que a gente critique menos e pergunte mais como eu posso te ajudar. É essencial. Né? Ai, não podia fechar melhor. Não podia fechar melhor, exatamente. Um beijão O nos teus julgamento é. meninos. Ah, estão aqui assistindo, eu acho. Um Não, beijão não nos sei se teus estão assistindo, mas acho meninos. que sim. E vamos nos falando. Um beijão a todo mundo que é aqui na nossa live. E Até minha semana cunhada que vem a tava gente aí, volta. ó. Até, Preto, Beijão, Danis. obrigada. Um beijo em Cuidem-se todo aí, mundo. Danis. Beijo para vocês aí também. Bye, bye. Tchau.